JF ao DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. E evidenciar as superioridades urbanas e onde de fora em 3 momentos. É o caso de recebemos hoje que você encontre a sede do projeto, evidencialmente você pode se seu nome, se apresentar, se você se conhece de fora. Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 33 anos. Eu sou nascida aqui em Juiz de Fora, mas eu saí com 9 anos de idade, passei minha adolescência ali, né, início da vida adulta, em algumas cidades. Morei por um bom tempo em Brasília, morei em Goiânia, morei em São Paulo e faz 7 anos que eu estou aqui em Juiz de Fora. E nesse período, depois de 7 anos que você voltou, quais têm sido as suas ações aqui? Voltado para a cultura do hip-hop? Tenho atuado bastante, né, que é uma atuação que eu fazia como produtora do meu companheiro, né, que é b-boy. Então a gente tem algumas ações voltadas para o break e mais recentemente a gente começou com um projeto de aulas gratuitas para as crianças de break, né, então a parte burocrática, né, de tirar o projeto do papel e conseguir ver tudo eu que fiz, né? Ele faz a parte de prática de disseminar o conhecimento, então eu sou coordenadora desse projeto, que é aula de crianças de 3 a 17 anos. Infelizmente, no momento, é o único lugar com aulas ativas de break para crianças. Também sou produtora executiva do Espaço hip-hop, né, pela atuação que a gente faz ali embaixo do viaduto. E fora isso, sou sócia fundadora do Instituto Criativo, que é uma espaço cultural que a gente tem aqui nas Janevadas, que envolve, né, o hip-hop também, as aulas dele acontecem lá, e outras manifestações artísticas, né? Tatuagens, de fotografia, ateliê de roupas, aí tem aulas de desenho, aulas de DJ. Como passou a sua infância também, você falou de como você fez chegar aqui? Meu pai é bancário, passou muito tempo sendo transferido de lugares e muitas vezes eu e minha mãe são casados, muitas vezes eles fizeram casados, mas muitas vezes eles moraram em cidades separadas, assim. E aí até tive um momento que eu fui transferido para Brasília, então fui voltar mais distante. E por uma questão de não ter dinheiro mesmo, ele estava conseguindo vir uma vez para 6 meses, porque quando era no interior de Minas, quando ele ficou no Rio, ele vinha todo fim de semana, ou a gente ia ele todo fim de semana. E aí ele falou, né, ou eu peço demissão, ou você vem para cá, desse jeito eu não vou aguentar. E aí a gente fez a opção, né, como minha mãe, né, eles, né, a gente era criança pequena, não fez a opção de nada. Mas eles fizeram a opção de, eu tinha 9 anos de idade, e aí fui para Brasília, e aí eu morei lá até os meus 19 anos, então esses 10 anos ali de adolescência mesmo, de contato com cultura, né, meu primeiro contato com cultura foi em Brasília. E aí, por algumas questões familiares, eu acabei saindo, morar em Goiânia, porque aí de novo meu pai tinha sido transferido, e aí eu estava em Goiânia nessa época, que é próxima a Brasília, eles estavam no mesmo esquema de estudante de fim de semana, e aí eu fui morar com meu pai. E não, Goiânia não é uma cidade que me apeteceu muito, assim, eu, né, estava acontecendo, né, e por um momento, né, eu não estava conversando de namorado com a minha mãe, eu
falei, eu vou precisar, né, tomar um destino da minha vida, o que eu quero fazer. E aí eu tinha entrado, até então, né, antes de sair, eu tinha entrado na UNB para cursar Ciências Sociais, mas eu tinha largado, e aí eu falei que era intelectualidade demais para as artísticas. Então tinha que ler, pensar durante muito tempo, que é uma coisa que eu gosto também, mas era por tempo demais, que tomava muito tempo das minhas produções artísticas, que é o que eu falo que me mantém viva, assim. Então, e aí nesses processos, essas questões, eu fui e falei, agora eu vou tomar um rumo, então vou decidir que eu queria cursar moda, eu estudo desde 12 anos de idade, é um ofício que eu aprendi com a minha avó. E aí, esse tempo em Goiânia eu fiquei estudando, passei em alguns vestibulares de faculdades, né, públicas e optei por estar indo cursar na USP, em São Paulo. E aí, então, aí nesse período que fiquei em Goiânia, fiquei mais ou menos uns 6 meses, né, foi esse tempo, e aí me mudei para São Paulo. E aí, isso em São Paulo, eu cursei, né, demorei 5 anos para estar finalizando. Nesse processo conheci o Gusta, né, em São Paulo me formar, conheci a minha e nesse processo meu avô teve um câncer muito severo, foram 13 anos aí de luta contra a doença, mas nesse último finalzinho aí, nesse último ano que a doença ficou muito grave, então estava aquele momento que você sabe que a pessoa vai falecer a qualquer momento. E eu tenho esse, não posso usar a palavra apego, mas assim, eu tenho essa ligação com a minha avó, e esse contato com ela desde sempre, porque eu falo, é uma referência artística, a minha avó, porque foi quem me ensinou a ser artista. Minha avó é poeta, costureira, crocheteira, pintora, então ela é uma multiartista, ela é a primeira multiartista que eu conheci na minha vida, que me tornou uma multiartista também, e eu tinha muito medo, porque eles também, né, quando meu avô faleceu, eles já tinham 55 anos de casados, se conheciam há muitos anos, eu fiquei da minha avó, caí numa depressão, alguma coisa muito assim, e eu já estava vindo constantemente, o Gusta vinha comigo, sempre cuidava de fim de semana, de feriado, porque a gente conseguia para formar nesse processo de estar cuidando dele, estava muito complicado. E aí eu estava nisso, ela está precisando de alguém mais perto desse cuidado, quando ele faleceu, eu medo dela ficar com uma depressão, e aí eu decidi vir. E aí eu estava bem recente na época, né, eu falei, ó, eu vou. Se você quiser decidir sua vida, mas eu estou indo. E aí ele decidiu que ia vir comigo, e por ironia do destino, no dia que eu cheguei, eu falei assim, parecia que ele estava se esperando. Você normalmente fala para cuidar dele. E aí, tanto que assim, nosso plano inicial, eu vim que mexe muito com o hip hop, eu falo que isso aí já vai para o lado da espiritualidade, assim, mas eu falo que eu acredito que às vezes a gente traça alguns caminhos pra gente, mas a espiritualidade quer que você trace outros. Então ela vai mudando ali as suas trajetórias. Então a gente veio pra cá muito nessa intuição, uma coisa temporária, de ser esse suporte temporário pra minha avó e de ir embora. E a gente decidiu que o máximo de tempo que a gente faria seriam 4 anos. E não ironicamente, quando estava dando 4 anos a gente ia embora, meu pai e minha mãe decidiram voltar de Brasília pra cá. E pediram pra gente ficar pelo menos uns 6 meses, porque fazer 10 anos que eu morava na mesma cidade que eles. E aí, nisso eles chegaram, deu um mês que eles chegaram e instalou a pandemia. E aí a pandemia revirou a minha vida do Gustavo, a gente acabou gastando todas as nossas finanças, tudo que a gente tinha de reserva para sair, construir a vida do lugar que a gente estava planejando. E a gente perdeu assim o chão em algumas coisas, e nesse processo de saída surgiu inclusive a ideia do espaço virtual, que eu brinco, né, que a pessoa que fez o convite, que é um amigo muito próximo, né, que é o Sten, ele fez o convite, tipo assim, gente, queria convidar vocês, mas vocês vêm falando que é uma oferta de fora, e é um negócio que eu queria sério, e aí eu não sei, e aí vocês vão ou não vão? E eu tava tipo, eu não tô tendo como sair daqui, a cidade tá me segurando. Cá estamos, né? Esse vai ser o 8º ano, né? Eu consigo ser o 8º ano. E aí você falou que eu não estava muito bom lugar, peguei essa informação suas referências, suas pessoas, como você acha finalmente, sem esse gosto, para que eu sou pertencente? Eu acho até um pouco
ouvir um rap com um amigo, com umas coisas, mas muitas vezes a gente não faz essa ligação do rap com o hip hop, né? Então, no dia que eu falei assim, nossa, cultura hip hop, de fazer esse entendimento, foi a primeira vez que eu fui num lugar em Brasília que chama CONIC, que é meio difícil de explicar o que é CONIC, mas em Brasília a estrutura urbana da cidade é muito diferente, né? Não é uma maquete viva, né? A cidade construída é como se fosse um complexo de prédios de serviço, mas ele tem tipo um pátio no meio. E aí as pessoas fazem ocupação urbana nesse pátio. E eu falo que o CONIC é o lugar mais democrático que eu já vi na minha vida, porque o CONIC tem igreja evangélica, vários estudos de tatuagem, as lojas de roupa underground eram lá, as lojas de skatista, cinema pornô, puteiro, tudo no CONIC. Se você quiser, tem lá no CONIC. Então aí a gente brinca. E aí, quando eu tinha 14, 15 anos e umas experiências de começar a sair para eventos de rua, uns amigos me convidaram para ir num evento que estava acontecendo no CONIC. E aí eu cheguei no CONIC, esse pátio é um lugar extremamente grafitado, então é todo lugar que você sabe. Uma coisa é você ver um grafite ou outro, né? Você entrar num lugar que é aquela imersão de grafite, tem grafite gigantesco em todas as paredes, em todos os lugares, e estava tendo um campeonato de break. E aí, então, ali nesse lugar que o hip hop tem aqui, grafite nas paredes, os boys dançando, o DJ, a música, e aí esse entendimento. E eu comecei, essa vivência inicial, para mim foi uma coisa, como Brasília tem um diferencial que você consegue acessar muitas outras culturas. Então, assim como eu acessei a cultura hip hop, eu lá tinha muito forte cultura reggae, cultura de trance, de música eletrônica, cultura de rock, e eu frequentava todos os lugares, assim, então não falo, muita gente conhece o hip hop, né, para mim foi mais uma das culturas que eu fiquei frequentando ali como uma consumidora, não como uma agente ativa, assim. O hip hop ele vem para mim como uma agente ativa quando o Gusta entra na minha vida, assim. Inclusive em questão assim, de ser mais ativa, a cultura que me pegou mais nessa vivência da adolescência foi o trance e a música eletrônica. Então foi em São Paulo, nós vamos ter uma vivência de fato na cultura hip hop, certo? Porque eu comecei a ser um agente ativo. Eu frequentava, eu ia pra rap, eu ia eu ouvia música, né? Mas porque você tem esse lugar, você tem um lugar de ser, né, um consumidor de hip hop, eu consumo, né? Na época da internet você conhece, segue alguns grafiteiros, tem alguns amigos puxadores, conhece pessoas que fazem rap. Na questão de rua eu conhecia, né? Então eu tinha contato com MCs, a gente tinha. Brasília tem uma cultura muito diferente, né? Mas ela tem uma lei do silêncio lá na cidade. Então tudo tem que fechar até 2 horas da manhã. Alguns estabelecimentos a partir da meia-noite. Então a gente, por exemplo, ia para um evento e ele tinha que encerrar às 2 da manhã. Então ele entendia que faz o quê? Se o ônibus só vai passar às 6, às 5h40. Então a gente tinha muito isso. Então, por exemplo, nessa vivência lá, eu tinha muitas vivências, por exemplo, a gente ia para um rolê, seja de hip hop, de reggae, de rap, de rock, do que fosse. E, por exemplo, terminar na rua 2 horas da manhã e a gente ficava numa roda de rap, né? Os meninos fazendo batalha, e dando uma zoadinha e tal, e passando a madrugada até o horário de chegar a hora do busão, entendeu? Fazendo uma folhinha, né? De grafite, de pique e tal. Tinha essa vivência assim também, mas não, eu falo como a gente tipo assim, de multiplicadora, como produtora, como algo assim, de fato. Mas se eu consumia, eu tinha contato com pessoas da cultura, né? Inclusive várias, eu tenho contato com as pessoas de lá, né? Não tinha. Então é isso, tinha amigos próximos que eram MCs, tinha amigos próximos que eram DJ, frequentava assim, mas não. Inclusive essa virada de chave assim de produtora, eu acho que ela vem mais até de fora do que lá em São Paulo. Eu lembro que, né, como o Gusta lá já tinha umas coisas, porque eu acho que é importante contextualizar assim quando a gente se conhece. Porque a gente se conhece, né, numa situação onde ele foi especificado pelo nome dele, dizer que ou você vira gente lá que
ver de arte, de casa, essa gente era da rua, essa gente da casa, né? E aí voltou pra fora, eu morava em República na época, uma das meninas que morava comigo era amiga dele. E aí ele foi morar em casa, e aí a gente acabou, né, começando a se relacionar, ele se organizou, saiu, foi pro espaço dele, mas nesse tempo que ele estava no espaço dele, ele lesionou o joelho, e ele estava ganhando de dança. Ele lesionou o joelho, e não estava mais conseguindo ter uma fonte de renda, começou a ficar desesperado, porque as contas não estavam chegando, e me pediu ajuda, cara, posso trabalhar com você? Né? Porque eu costurava, fazia minhas coisas para vender, e aí a princípio ele até me pediu para revender, tipo assim, eu pego as coisas que você está costurando e eu saio para revender. Na época, uma época que o Facebook era muito forte, eu tinha um alcance bem bom no Facebook e eu tinha uma lista de espera de clientes que durava 40 dias. Falei pra ele, eu não estou atendendo, não estou conseguindo produzir nem o que eu estou recebendo de demanda, então vamos costurar comigo. Você quer aprender a costurar? Não, bora. E aí ele aprendeu a costurar a partir daí, e aí eu vi que daí os dois universos se unem, porque a gente começa, eu costurava minhas coisas, né, e aí nesse mundo da costura nos festivais, voltava no mochilão nas costas, voltava as mochilas nas costas e viajava o Brasil afora, indo no festival de música eletrônica, vendendo as minhas roupas e sustentando minhas viagens, né? Fiz isso bastante, assim. E aí trouxe ele para esse universo, viajou um pouco comigo aí para os festivais, para as coisas. E ele inseriu o outro universo em mim, que foi o universo dos campeonatos de break. Os b-boys também têm essa cultura de botar a mochila nas costas e vão embora o Brasil fora atrás dos campeonatos de break. Então a gente juntou esses dois universos, veio essa junção, inclusive para a estética das roupas um pouco também, porque eu tinha, né, uma estética ali das roupas, né, era um underground alternativo, mas bastante psicodélico, assim, da estética do Psytrance. E ele vem com essa cultura hip hop e a gente mescla esses dois universos e começa a viajar para esses dois lugares, assim. Então eu começo a ficar mais ativa, porque a partir daí você começa também a ter uns espaços dentro da cultura hip hop de estar entrando no stand, de estar fortalecendo a premiação, de estar sendo chamado para rodas de conversa, né, para workshop, para conhecer cada vez mais agentes, né, atuantes. E também é uma questão de estar por trás, às vezes só nas redes sociais, de fazendo vídeo, tirando foto, né, de outros b-boys, de outras coisas. Mas aí, quando a gente vem aqui para o de fora, principalmente com essa questão do espaço hip-hop, assim, né, você chegou, ele se envolveu em coletivos antes, e eu tinha uma concepção na minha cabeça de que eu não praticava nenhum elemento do hip-hop. Então, se eu não pratico nenhum elemento do hip-hop, eu não tinha envolvido em coletivo nenhum. E várias pessoas que me conhecem, que trocavam ideia comigo, falavam, mas não é assim. A gente precisa de outras. Eu ficava tipo, não tive elemento nenhum, não é que você está me convidando para esse coletivo, cara, não faço nada, eu fico no canto, não sei o que, você, porra, mas você tem maior conhecimento, você tem maior vivência, tem um monte de conexão, você tem uma visão, você já foi em zilhões de eventos de hip-hop de vários níveis, Brasil afora, de grafite, porque nisso de viajar de eventos, você cria um costume, né, de chegar nas cidades, o que está rolando? Ah, vai ter um evento de grafite hoje, você vai, não sei o que, de break, então assim, né, nessa aí, e shows grandes, esse tipo de coisa, mas eu tinha esse espaço, e aí, inclusive, o espaço que quando o Stan foi lá em casa, fez esse convite a nós dois, o Augusto aceitou de cara e eu recusei. Eu disse, não quero. Eu não pratico nenhum alimento, não tem nada a ver, e sei lá, acho que não tem nada a fazer parte disso aí, não. E recusei, e eles começaram a fazer as reuniões lá em casa, desde o primeiro, e aí eles brincam que eu recusei dessa que eu estava ali desde o início. Porque aí, as reuniões eram lá em casa, eu já estava ali, dava vontade, porque eu tenho esse problema que eu falo demais, às vezes eu preciso estar escrevendo aqui, mas eu dava vontade, já falava as coisas assim, mas não estava tanto que, assim, na época da vida eu nem fui na primeira edição, assim, participei da reunião de organização, mas não fui na primeira edição. E aí isso ficou, até que depois de um dia eu vou mais de novo, no stand, como eu estou lá em casa, e aí a gente estava, na minha cabeça, não conseguia raciocinar isso, já tinha acontecido a terceira edição, a gente estava indo para a quarta ou segunda terceira edição, conversando de novo, e eles tipo, caraca, velho, vamos, tipo assim, para no CP, eu falei, não, tá bom, então, se falei, então eu já vou chegar, né, fazendo algumas coisinhas, porque já que é para ir, então vamos fazer direito.
E aí vem esse papel, assim, na verdade é um entendimento que eu fui ter depois, quando eu parar para estudar sobre produções culturais, mas que eu entendo que eu já cheguei praticando ele, que é o de produtora executiva, porque a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: sem dinheiro não vai dar. O que a gente fez, eles fizeram, né? 2 ou 3, sem dinheiro. E aí eu falei, a gente não vai continuar tirando coisa, porque eu deixei fazer um bar. Ah, mas você não podia fazer o bar, você não podia fazer o bar. A gente vai jogar uma vaquinha. Ah, mas a gente. As pessoas não querem, né? Você abre ali, quem quiser, quem puder, manda um mix. Então a gente entrou nisso, é a partir da edição que eu entrei, a gente começou a fazer o bar. E a partir daí a gente começa a ter dinheiro para ir dando melhorias, né? Porque ali de início, às vezes, você tem eventos ali igual no shopping, você tem prejuízos financeiros. Então todo mundo, né, voluntariado, mas ali a partir desse momento a gente conseguiu ter algumas melhorias, né? Então você conseguiu fazer uma mesa, que é a mesa que a gente monta, desmonta lá, no geral, ali, para colocar o DJ, começar a comprar a iluminação, colocar a iluminação mais produto, conseguindo melhorando o sistema de som. Então esse tipo de coisa assim que foi começando a acontecer nesse sentido, assim, que hoje eu enxergo a importância de pessoas como eu por trás, independente de não praticarem nenhum elemento, porque foi essa virada de chave assim, que eu trouxe de um sentido de que a gente precisa, né, estruturar. Isso é uma coisa mesmo. Isso, entendeu? A gente precisa de uma garota para movimentar. É uma assim, né? Mas é a minha cabeça, o corpo, que é. Né, e aí tem tempo, né? Uma coisa de cara, uma conversa que é. O coletivo funciona legal junto, mas até o momento que a gente, do jeito que o coletivo está, ele não vai funcionar. Legal, somos, né? Agora, primeiro, a gente chega em 16, somos X pessoas, mas a gente precisa meio que definir o que cada um faz aqui dentro. E não isso, porque a gente começou a ter coisas tipo, precisa fazer tal coisa. E aí, primeiro, ninguém tinha feito. Ah, tem 16 para fazer, alguém vai fazer. E aí, ninguém fazia. Então, tipo, vamos definir, a gente vamos profissionalizar tudo. Então, cargos, você, né, foi aí que eu fui estudar, eu descobri que o poder executivo eu também não sabia, não era um universo, né, que eu descobri que o meu papel era produtor executivo, não sei quem é produtor artístico, não sei quem é organização burocrática, e aí organizando tudo, porque aí quando você vira e fala assim, gente, precisa tirar um alvará, a pessoa que é responsável fala, tá bom, dá uma semana. Gente, precisa, né, fazer tal coisa, aí a pessoa que já ficou ali, essa responsabilidade é minha, então. E aí, né, eu fiquei nessa posição aí do executivo. E comecei a me aceitar e me entender como um agente de movimentação. E aí, a partir disso veio para a minha vida, para a minha relação com música também, que aí saiu só do break ali junto com a Marta para ir para coisas além, igual esse projeto das aulas também, que já é uma coisa que já vem depois da existência do espaço do rock, tipo, cara, assim, fazer uma produção executiva aqui também, a gente vai conseguir uma verba para aula gratuita, que antes eu só dava aula particular, então esse tipo de coisa, assim. Você falou do marketing, né? O fundador desse movimento, você não conseguiu acontecer, como acontecer, você me citou um nome, você fala assim, da marca. Vou voltar um pouquinho ali, como eu falei, né? Eu tenho uma costura assim na minha vida desde os 12 anos, assim, né? Na verdade eu brinco desde muito tempo, gente, minha avó tinha uma coisa de que ela falava que eu só poderia aprender a costurar com 12 anos, porque era perigoso. Então eu via, eu podia, mas ela sempre falava, só quando você fizer 12 anos, porque é tesoura, agulha, é perigoso, você só vai quando você fizer 12 anos. Então eu fiz 12 anos ela começou a me ensinar. Antes disso ela já me ensinou algumas outras coisas manuais, algumas coisas assim, já um pouco de pintura, algumas coisas, mas a costura veio aí com 12 anos. A princípio não é como hobby, e aí depois comecei com 14 anos já atender uma pessoa, uma amiga próxima que queria ir para um show, que queria, né, que eu 14 anos comecei a frequentar rolês culturais, então às vezes queria que ela só tinha ingresso, dinheiro, então fazia uma roupa, uma bolsa, não sei o que, para um amigo que vendia. Quando Psytrance, né, a música eletrônica entrou na minha vida, assim, eu me encantei por esse universo dos festivais, e aí queria ir para o primeiro festival, então foi a primeira vez que eu falei, poxa, pode ser uma fonte de renda, então vendi algumas peças para conseguir dinheiro para comprar o ingresso e costurei outras peças para conseguir, né, ir para o festival. E aí comecei a ter na costura, né, essa forma de eu viajar, me movimentar e ir atrás de festivais de
é um festival que tem gente do mundo inteiro. Então você abre ali. Você abre ali. Você abre ali só com estilos de roupas, assim, sem exagero, mas o que eu colocar na mochila eu vendia. Então eu produzi 3 mil reais de roupa, só produzi 3 mil reais. Eu produzi 10 mil reais de roupa, sabia que eu ia vender 10 mil reais. Assim. Então, tipo, era o que eu conseguia produzir. Eu sabia que era o dinheiro que eu ia ter para viajar, porque ia terminar o tempo que eu ia ficar na estrada, né? Claro que a estrada tem fatores, né? Se você tem uma casa, você ficar super longa, mas era assim. E você tem um acesso, né? Que hoje você tem na internet, mas nesse tipo de festivais, gente do mundo inteiro, você também tem um acesso. Então, eu vendia roupa de gente do mundo inteiro, assim, sabe? Então, eu brincava muito com nossa, nessas horas dá aquele orgulhinho, assim, desses caras que trabalham com uma massa, vendendo com várias pessoas de vários lugares do mundo. De roupa festival para onde? Japão, Marrocos, para além, assim, do tradicional, os Estados Unidos e Europa, assim, sabe? Você olha assim, você fala assim, caraca, uma vez eu vi um cara ficou discutindo preço comigo, desenhando na areia, no chão do festival, assim, com um palitinho, que ele era marroquino, que não falava inglês, não falava português, não falava nada. Eu ficava, que auge, você não fala nada, eu vou falar comigo, fala inglês, isso é português, você não fala nada, você tá debatendo preço. Agora eu preço cheio. Então, assim, tinha. Mas aí, quando eu caí nessa realidade em São Paulo, eu vim para esse rolê, foi aí que eu criei o nome, que veio o Salve Maria, que pra mim é uma homenagem, porque na minha família todas as mulheres são Marias. Então, minha avó é Maria, minha mãe é Maria, e eu sou Maria. Então, eu queria que o nome tivesse isso, né? Minha avó começou a misturar, mas eles são os Marias. E aí o nome veio daí. E o nome veio, vamos dizer assim, tipo, sei lá, eu comecei a ver o nome, pensei nessa estruturação de representação em março, e quando deu tipo final de maio, início de junho, eu estava na minha vida. E aí quando deu setembro, né, que aconteceu as coisas, ele começou a aprender a costurar. E aí, a princípio, era muito pouco tempo que a gente se conhecia, a gente inclusive namorava, tipo. E aí, quando ele veio falou, tá, agora eu vou aprender na sua página, na sua marca, as coisas que eu estou fazendo, eu falei, não, você vai criar uma coisa sua, porque sei lá, a gente mal se conhece, e é uma coisa que é pra você, né, se é o que você vai querer ter um sustento por forma de ir, e essas coisas, se eu também a gente quiser mais estar juntos, brigar o que acontecer, não tem uma vida isso, né? Financeira e tal. E aí ele veio e criou, né? A Begusta. Mas aí, né, faz 11 anos que a gente tá junto. Graças a Deus a gente não se separou, ficou junto. E aí, com o tempo, chegou uma hora que a gente falou assim: nossa, tá 2 corres, tá muito difícil de manter. E aí, faz a pessoa que veio desenvolver ele também, lá, a gente vai fazer desenvolvimento de logo, de mídia kit, né, de marketing. Ela falou isso pra gente, ela falou que hoje seria interessante vocês estarem juntando, talvez uns 3 anos juntos. A gente aí a gente, em vez de pensar no nome, é uma coisa que a gente juntou os nomes. E aí por isso que eu estou só Tá preparado? Não, tá preparado porque tudo, como diz minha mãe, tudo tem enredo. Não vou dar nada pode ser simples, tudo tem que ter um enredo. Eu vim contando a história. E acho que eu vim na mesma pegada da situação da pandemia, né? A gente. Eu sempre trabalhei de casa, ainda mais porque eu tinha, né, a princípio essa situação do de pé na estrada. Então, não, nunca foi uma ideia, um sonho, um plano na minha cabeça como um espaço. Só que quando a pandemia veio, acho que o que ela mais se tirou do grupo, assim, foi o fato de estar parada. Tanto que eu sempre brinquei que eu sempre fui uma pessoa que não tinha problemas em estar sozinha. Então eu achava que eu era super ok com a minha solitude. De uma pessoa que viajava às vezes sozinha, né? Que tinha um evento, um show sozinha. Mas eu descobri que estar sozinha
dentro de uma casa era pra mim pior, assim, no sentido de estar parada. Eu tô sozinha, então eu gosto dentro da casa. Mas eu fiquei toda sozinha. Então eu comecei a dar uma culpada no veterinário. Eu sou muito movimento. Na verdade, eu me mudo e viajo e me movo desde que eu sou criança, desde que eu não sei muito gente. Aquela situação do filho do meu pai cada hora lá, entendeu? Então, o meu pai morava na cidade, não é todo fim de semana, mas mais uma vez que eu estava indo na cidade comigo, alguma coisa. Enfim, meu avô tem uma roça na Vila Viva, tem uma roça na região de 26 de Pomba. Eu passei grande parte da minha infância, da minha vida nessa fazenda também. Que é uma parte do qual também já me ensinou o meu requisito de liberdade, né? A gente vivia muito lá no meu avô, grande parte da minha infância lá, no meu cabelo. E ele me ensinou, no dia que eu nasceu o mesmo pangaré nas fazendas da região e eles decidiram que o cavalo tinha que ser meu, porque eles nasceu no mesmo dia. Então eu tinha um contato com esse cavalo desde sempre, desde criança eu me consigo deixar a gente muito livre. Então eu falo que a minha noção de liberdade já vem até daí, porque eu falo que é doido, essa criança tem 6 anos, está deixando ela subir em cima do cavalo e sai correndo no meio do pasto, sempre. Ele era tipo, vai, aí o cavalo vai embora. E aí a pandemia me tirou isso. E aí eu desenvolvi algumas coisas, né, crise de ansiedade, alguns tipos de coisas assim. E, de novo, vou entrar aí na espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu sou muito de muita fé. E acredito muito na espiritualidade. E eu acredito muito no uso do ponto de poder como orientação, assim, sabe? Então, desde essa época em Brasília, foi através do site 3 que eu tive contato, né, com esse conhecimento também, com essa cultura de plantas enteógenas. Às vezes, quando eu me sinto perdida, eu vou algum tipo de ritual. E foi indo até um período ali que a pandemia deu uma leve afrouxada, depois ela fechou de novo, que eu fui ao espaço de uma amiga que trabalha com de poder, e ela fez um ritual fechado ali pra gente, mas a gente ficou uma semana, foi eu, Augusta, ela e o companheiro dela, um casal de amigos, e a gente fez foram 3 dias ali, né, de imersão com a ayahuasca, mas aí a ayahuasca falou pra mim que ela tinha planos que quando eu voltasse para o para me aproximar desse casal específico, era um casal que eu conhecia dos movimentos de rua, mas a gente não era amigos, nossa, como a gente é próximo, a gente é amigo, a gente é conhecido de rua, e que tinham planos, né, e que também foi daí um pouco a minha virada também em relação ao consumo do pop e tudo ali, que era para aceitar, né, e essa minha amiga conversando sobre isso, falando que eu e o Augusto, a gente tinha muito conhecimento cultural e que a gente precisava, vou falar nos termos que minha amiga falou, porque, né, na vida das formas dela, mas eu brinco que eu demorei até para entender pela forma que ela falou, porque ela falou assim, a espiritualidade está mostrando para vocês que vocês precisam ser um ponto de luz, vocês precisam abrir um espaço de ponto de luz. Hoje eu entendo, né, que é a forma como ela usa, porque ela trabalha com espiritualidade e tudo mais, mas para mim é um ponto de cultura, né? É uma casa de cultura, assim, que hoje eu consigo entender. E aí, quando a gente voltou para a gente fora, a gente procurou, começou a mandar mensagem, tipo, desse casal de amigos, né? E quando a pandemia estava dando uma fechada de novo, então, tipo, vem aqui em casa, porque não tinha rolê nem nada, vem aqui em casa, vamos pro bar, vamos pro restaurante, né? Ainda não tinha eventos nem nada, e a gente começou a conviver. E conversando, a gente estava passando por essa situação de eles tinham um espaço no estúdio de tatuagem que eles fecharam durante a pandemia, então estavam trabalhando dentro de casa. E eu e o Augusto, desde sempre eu trabalhei dentro de casa, mas na pandemia a gente sentiu essa necessidade de ter ficado parado. A gente brincou que a gente calculou, né? Tinham 3 anos que a gente morava em Juiz de Fora, né? 3 ou 4 anos. O máximo de meses que a gente tinha passado num ano em Juiz de Fora eram 4 meses. E o máximo de tempo seguido que a gente tinha ficado foi 40 dias, se viajar. Então era sempre um ponto, assim, né? Então a gente ter ficado na pandemia e aí a gente entendeu que a vida não ia voltar, que os eventos ainda não tinham voltado, que o nosso fluxo também já não seria o mesmo.
mesmo, até porque ali a gente estava saindo do que hoje é a adolescência, que é até ali os 29 anos, então que a gente tinha vida jovem, então que a gente viajava muito barato, viajar não ia ser mais tão barato. Então, tipo assim, várias coisas que vieram, e aí nessa minha aproximação com esse casal, que é a Gabi e o Kibi, né? A gente conversando, chegou nesse, poxa, a gente está com vontade de, né, a gente quer abrir um espaço, a gente falou, poxa, a gente tem vontade de abrir um espaço que seja, que a gente consiga ter várias vertentes, não só no estúdio de tatuagens, isso aqui. E aí eles compraram a ideia de vir com a gente, com um outro conhecido também, que é uma pessoa que também entrou de uma forma, né, jogou na nossa vida. E que é o Jay, né, que ele é um estrangeiro, ele é fora, e que eu conheci ele um dia conversando, eu encontrei com ele na rua, a gente tem uns espaços para alugar que a gente vai abrir. A gente não trabalha em voltado para moda também, bordado, coisa relacionada à costura, e ele falou, mano, quero, vou entrar com vocês. E aí, então, nós 5 decidimos abrir esse espaço, procuramos e abrimos o que hoje é. Mas é um livro, né? Eu quero escrever fundo, né? Que é até pra não me perder essa ideia, porque eu falo tanto que eu penso você falou muito sobre solidão, sobre proposição, mas em todas as falas eu senti que você faz muito pro coletivo. Por mais que você fale muito de solidão, que é uma produção mais solitária, eu sempre consigo todo. É, eu sou uma loucura minha, mas eu sei muito isso. Eu tenho esse problema, assim, talvez não. Esse problema. Que é isso que eu falo, que eu acho que durante um tempo, assim, na verdade a pandemia me fez realizar isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em coletivo, eu gosto de me movimentar no coletivo, de fazer as coisas, mas eu valorizo o tempo como essencial no meu espaço individual. Eu não conseguiria ser uma pessoa que passa um mês, por exemplo, sem ficar um dia inteiro sozinha. Eu preciso ficar, eu preciso ter um momento, assim, né? Tanto que eu brinco com o Gustavo que por que a gente dá certo? Porque a gente zoa, por exemplo, a gente fala de espaço pessoal, né? Aí a gente. Igual o velho, a gente mora. A gente fala que mora no espaço pessoal. E aí a gente brinca que quando a gente vai ficar estressado com o outro, às vezes só quando você vai falar com você mesmo, a gente olha pro outro e fala assim, não precisa sair de casa, não, trazendo meu espaço pessoal. Aí você deixou, você quer ficar ali, fazer suas coisas, e aí eu brinco, as pessoas não deixam hoje, falam isso, mas gente, eu subi por uma semana, vou enfiar na minha bolha e ficar lá, né? Eu tenho uma doença também, né? Uma doença, uma deficiência do sistema nervoso central, que é a fibromialgia, e ela também me leva um pouco a esse processo, porque as limitações que ela traz quando eu estou em crise, tanto no movimento quanto a convivência diária com dores muito extremadas, mudam muito minha personalidade. Então, quem começa a conviver comigo diariamente, começa a ver essas coisas. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo para ter o diagnóstico, mas eu entendo que eu já tinha essa regulação de evitar atritos, porque eu sentia que eu estava desconfortável, apesar de eu não saber com o que eu estava lidando, e eu estou desconfortável comigo mesma. E se eu ficar no mesmo espaço com você, eu vou gerar esse desconforto para você, no sentido de que eu vou acabar brincando com você, te dando uma patada, você vai ficar tipo assim, o que você está diferente hoje? Por que você não está sorrindo? Você está mal-humorada? Você está isso? E aí, não, só estou dando regular um bug no sistema no meu computador aqui, só que eu não sabia que eu tinha um bug no sistema, então, tipo, eu não sabia processar e eu fui aprendendo isso, assim, também. Tanto que eu sou, às vezes, as pessoas falam assim, você sumiu, eu falei, entrei na caverna da dor. Mas sempre os dias na caverna da dor, então eu prefiro, né, nesses lugares, o eixo, inclusive, eu acabei falando que é essencial nesse processo, de me tirar um pouco dessa caverna da dor e entender que às vezes nesse processo também é importante você ter apoio, ajuda, alguém para te ouvir, deixar você chorar, reclamando das suas dores pelos cotovelos, apesar da pessoa, aquela coisa que nada, ninguém precisa fazer nada para melhorar essa doença, mas só tipo, e isso é importante, porque eu tinha um lugar ali também de não querer sobrecarregar os outros com as minhas dores, com os meus problemas, de ser aquela pessoa que reclama o tempo inteiro. Mas eu falo que esse vídeo de aprender a lidar, né, com as limitações da doença mesmo, e esse rolê eu falo, eu preciso de um momento de
2 dias, tipo, bem, tipo, pra ver se eu conseguir sair na rua, pra ficar em casa, pra sentir, voltar a ter de novo, processar o que aconteceu, meditar, fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho muito esse equilíbrio, assim, eu não conseguiria viver constantemente em produções. Eu falo isso, né, ficar enfiado 10 dias em festival de música eletrônica. Mas é até saindo de 10 dias em festival para o que eu fazia? Arrumar uma praia mais distante do deserto, eu conseguia arrumar uma cachoeira mais no meio do mar, ficava 2, 3 dias depois do lado de novo. Então eu tenho essa questão assim eu tenho uma frase muito que eu gosto de usar também, é: você só consegue fazer o bem se você estiver bem. Então, se o seu centro, né, eu sou como tatuadora, eu gosto muito de geometria, eu gosto muito de mandalas, e aí eu falo que para mim as mandalas, elas explicam, né, um pouco o universo e a gente. Tocar não é o centro da sua própria mandala, então tudo que está ao seu redor emana do seu centro. Então, se o seu centro não está bem, não está centrado, não está com uma energia da hora, as coisas que vão ao redor no caminho de ida e de volta, né? Porque afinal de contas, né, a mandala é ali, né, de fora para dentro ou de dentro para fora. Então é esse esquema, né, de entrada e saída, tem muito a ver com isso. A gente precisa estar com o centro. Então eu priorizo muito essa minha autorregulação, assim, esse momento comigo mesma, para eu me ouvir, para eu meditar, para eu processar, né, também no poder da meditação, na canalização de você, né, ter esse espaço para você contar com a sua espiritualidade mesmo, com seus guias, e canalizar mensagens, e entender coisas do tipo, o que está acontecendo isso, quais são os próximos passos, direcionamentos que você tem que dar, assim. E aí na produção cultural isso tem que ser muito forte, né, até brinquei com isso, eu tinha uma carta de tarô para mim, assim, como vai ser o primeiro mês do ano, né, será que eu poderia me? E aí quando eu vi, eu estava escrevendo, né, agora no Rio de Janeiro, eu escrevi um total de 10 editais, né, para ler o PNAB, eu fiquei enfurnada em casa escrevendo. Eu falei, nossa, muito, né? Tipo, preciso para conseguir fazer mais que eu quero fazer, eu e o computador. Não era de conversar com as pessoas, não era de ficar postando coisas, tipo, não é um momento que eu vou ficar super tatuando, super produzindo roupa, né? Tem um prazo ali para mandar, quero mandar o máximo que eu conseguir, né? Silêncio, acelero os dedos na mente e vambora. Então, eu acredito muito nesses momentos assim da vida. E eu necessito muito do meu espaço pessoal, mas eu brinco que a tecnologia é um pouco incerta, demorando poucas. Não consigo usar coisas muito altas, não uso colares, não uso pulseiras, não consigo usar roupas pesadas, né? Então é nesse episódio que ele tá ali, eu falei, ó, eu não vou olhar. E aí tem hora que você tá aqui pra mim, já que sua pele queima, né? Sua pele incomoda. Eu falei, nossa, tem hora que dá vontade de fazer isso aí. Sai do meu espaço pessoal, E aí, nessa pegada do salão, a noite, eu senti uma difusão em mim, essa missão de comunicar, e esse espaço alcançando isso, uma coisa bem isso, esse processo de uma abertura do espaço, uma abertura de fãs, sabe? Esse espaço de fusão, principalmente a parte da observação. Cara, foi um processo, direi que inicialmente foi um processo que foi tratado pela terapia. Eu tenho um problema muito sensível. Eu tinha um problema muito grande de me enxergar em locais de exposição e liderança. Por essa questão de preservação do espaço pessoal, eu acho que você está em espaços de exposição, você também está exposto a um fluxo energético, né? As pessoas falam sobre você, as pessoas te observam, as pessoas te julgam, você vai ter ações que vão impactar na vida de outras pessoas, então tem hora que vai agradar, tem hora que vai desagradar, você vai estar sujeito a isso. Eu tinha realmente um medo, né? Palavra, inclusive. Eu acho que a gente tem medo mesmo de crescer, inclusive, sabe? Uma situação meio de quebrar o caçulo, assim, dá um medo de ter desconhecidos, se você não ser capaz. Então, e eu tinha também um pouco de. Eu sou uma pessoa que tem
trabalhar com receber ordens, assim, sabe? E eu tinha esse medo também de estar num lugar de liderança, de ter que estar delegando função para os outros. E de um medo, porque eu acho que a gente tem que ser muito sensível e muito autocrítico para que a gente não seja um líder ruim. Para que você não se torne autoritário, para que você não fale de forma grosseira com as pessoas, para que você não ache que, tipo assim, estou aqui num lugar, você não deixa seu ego te dominar. Estou num lugar de liderança, de visibilidade, de não sei o quê, sou fodona, entendeu? E eu tinha muito medo disso nesses dois sentidos. No sentido de estar em uma posição de julgamento externo e de controle, né, dos seus próprios sentimentos, do seu próprio ego. Então, de assumir os seus monstros internos, os seus defeitos e as coisas que você sabe que você pode. Eu sou uma pessoa muito direta, né? Eu sou uma mulher que cresceu num ambiente, né, extremamente masculino, no sentido de que eu tenho 30 milhões de primos, 2 irmãos e eu era mulher. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendi que para ser mulher, você ser ouvida nos espaços, você tem que se impor, você tem que gritar, você às vezes tem que ser. E aí eu estrutura, e aí às vezes tem um certo limite que é necessário, mas também tem um certo limite que às vezes é bastante desnecessário. Que é você ser grosseiro, você ser deselegante, passando o limite da educação, e, né, e isso eu fui aprendendo na vida, lidando às vezes mesmo na família, né, com os irmãos, dentro de casa com o Gustavo também, a gente conversava muito sobre isso, então, apesar de falar desse jeito, tipo assim, né, tô aqui com você, de fechamento, se você falar desse jeito, se você gritar desse jeito, né, então a gente ter esses entendimentos, assim, então levei isso para a terapia, e a terapia que eu entendi assim, que era o medo, né, e ela trouxe essa ideia de tipo, cara, tira isso na cabeça, chegou de aprenda, né, que você pode usar uma liderança respeitosa, que às vezes é importante, se você tem essa cabeça, não fuja desse chamado, né, que a vida está te dando. E aí aceitar isso e entender alguns impactos, né? Até a professora Clarice, quando ela veio entrevistar a gente, ela fez a pergunta, né? Vocês têm noção do impacto e do tamanho da repercussão que as atitudes de vocês estão fazendo? Eu falei, não. A gente não tem. E aí, através do trabalho dela ali, percebendo algumas coisas, é que a gente foi tomando essa proporção. Então a gente só foi fazendo. E hoje, depois de um monte de coisa que tem acontecido, eu tenho noção dessa proporção, sabe? O primeiro evento de um ano, quando o Agulho foi lá filmar, que a gente assistiu 5 minutos, não sei quantos segundos, quase 6 minutos, de uma reportagem falando sobre a gente no MGTV, é uma coisa que você fala assim, no jornal, são 5, 6 minutos falando sobre uma comunicação cultural que você está fazendo. E naquele dia a gente olhou, devia ter umas 1000 pessoas embaixo do vídeo. Então a gente falou assim, caraca, olha quanta gente, sacou? E aí depois, né, igual agora nesses últimos tempos que teve, esse ano, a primeira das comunicações, teve forró, teve da música eletrônica, que eu brinquei, pra mim pegou muito, porque o primo que é o meu berço, né, a cultura na qual eu passei grande parte da minha vida, que me movimentou, me fez ir pra estrada. E aí ter visto ali também cheio com essa cultura que pra mim é incrível também, que eu amo, assim, é minha raiz, me fez pensar, cara, aquela semente que a gente plantou lá no início, e aí eu faço muito essa analogia na minha cabeça, assim, sabe, da cultura com a natureza mesmo, assim. Então, de você, eu acho que em tudo a gente só foi fazendo, e hoje eu tenho tentado fazer isso com mais consciência, que é uma consciência de plantar sementes, e que a gente tem o controle ali pelo processo das sementes que a gente planta. Muitas vezes a gente não consegue saber se elas vão vingar, a gente não consegue ter ideia do tamanho que aquela planta vai se tornar, do tamanho que aquela árvore vai dar, qual a quantidade de galhos e tão longe quanto esses galhos vão chegar, quantos frutos essa árvore vai dar, aonde esses frutos vão cair e aonde as sementes desses frutos vão cair. Então, eu entendo muito hoje em dia a cultura nesse sentido, e eu tenho entendido, né, que a gente tem feito um papel de germinação muito forte. E
que a cultura já está começando, esse nosso processo de iluminação, principalmente no espaço do rock, já está dando frutos e já estão caindo sementes onde a gente não vai ter. Então, eu realmente acho que ali no espaço do rock a gente já construiu assim, conseguiu construir uma árvore assim, próspera. Se Deus quisesse, eu vejo muito tempo. Assim. Eu acho que como produtor executivo, uma das coisas que eu mais tenho na cabeça é de que para não ter pó a gente tem que trabalhar mais forte. Assim. Então, até nesse sentido, a gente está aí de 3 anos que a gente está fazendo um trabalho voluntário para todo o dinheiro ser voltado para a construção da base. Sabe? E eu acredito que para se movimentar, tem que chegar um momento que a gente tem que ser remunerado, porque senão a gente desiste. A gente vive num sistema capitalista. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pagar conta, e a gente já trabalha ali no nosso trabalho de segunda a sexta, todo mundo, segunda a sábado, às vezes. Então, e a gente demitir. Isso, várias vezes. E quando dá no prejuízo? Que, poxa, a gente trabalhou hoje, já dou o nosso tempo e agora, cara, não dou o nosso dinheiro. Tipo assim, ou quando rolavam confusões, quando a gente mesmo às vezes tinha uma briga interna, ou quando acontecia alguma coisa externa que o nosso controle mais chateava, né? Ou quando acontece alguma coisa nem no evento que as pessoas falam mal da gente, ou cobram uma postura, ou que é alguma coisa que é chata e que a gente nem entende como nosso papel, mas tem aquela pressão. E aí dá essa sensação, né? Ou às vezes quando acontece alguma coisa chata, você tem que se posicionar. E a classe ali de Jesus vai todo mundo, né? Então, porque a gente vai tomar uma posição que não vai agradar todo mundo. E aí a outra frase que eu tenho aprendido, né, com a vida, que é você estar nesse lugar de disposição, não interessa. Eles podem tacar, você pode receber 100, 200, 300 flores, mas a pedra sempre vai doer mais. Vou tacar 1000 flores em você, não dói, uma pedra dói. Só que é a forma como a gente vai lidar com essas feridas, com essas dores. Eu brinco que a gente tem que aprender a tirar uma essência e fazer um remédio medicinal das 1000 flores que a gente recebeu para passar na ferida da pedra e seguir o baile, assim. E é um processo de aprender a estar nesse lugar de evidência, assim, sabe? Então eu tenho entendido isso de quanto a gente está movimentando, desse movimento que a gente está fazendo e sempre mantendo o meu espaço de auto-regulação. Para não virar. Eu acho que eu gosto muito de forma que algumas pessoas, principalmente esse lugar de exposição, e aí tirando esse pouco do ritual, da nossa sensação de relação trazendo isso material, como que eu ocupo um espaço em 100 anos? Eu falo que a gente é doido. Quando eu paro pra pensar, eu falo, é um monte de gente doida sem dinheiro com um sonho embaixo dos braços. Porque quando a gente parava às vezes pra olhar, que a gente foi começando a entender o que a gente fez, eu falo, gente, vocês têm noção de um bando de doido, sem dinheiro, sem muita noção do que eu tava fazendo, e a gente só foi fazendo. Eu ainda falo assim, ainda mais doido, ainda que um monte de doido comprou uma ideia de um doido morto. Aí eu fico, ele não gosta um pouco desse lugar também de liderança. Ele fala, para de se associar as coisas comigo. Não, mas amigo, isso é uma coisa que eu entendi que a gente tem que aceitar as posições e espaços que a gente tem. A ideia foi sua. Foi tu que veio aqui. Foi tu que veio aqui e plantou a ideia na cabeça de todo mundo. Eu nem queria, inclusive. Eu, inclusive, tentei resistir. Mas todo mundo comprou a ideia do maluco, doido, e foi fazer. E aí a gente não tinha noção mesmo. A gente se realizou no lugar. Eu acho que talvez se a gente tivesse parado, que eu acho que foi por isso que eu demorei entrar, porque se você para pensar no que você está fazendo, talvez você não faz. O medo te impede, te domina, assim, te paralisa. E eu acho que o trabalho da Clarissa trouxe isso para a gente muito forte. Aí a gente trouxe essa percepção, porque ela traz termos do tipo espaços mortos, né, que é você pegar espaços mortos da cidade e fazer vida, ela traz, né, pesquisadora de geografia, então ela traz muito forte essa questão do espaço geográfico e realiza ali na nossa cabeça com mapas, com gráficos, com fotografias, com entrevistas dos entrevistados, entrevistou, eles observaram a gente por mais de um ano. Fizeram entrevista com as pessoas, mapearam com as pessoas, fizeram inventário de fotografias. E aí quando ela colocou tudo no lugar, esfregou na nossa cara,
a gente teve essa noção assim, do impacto mesmo, assim, porque a gente acha que realmente você não realiza. E aí traz essa noção da mudança que a gente realizou no espaço. E aí depois do trabalho da nova presidente, do meio, para o final do ano passado, e aí vendo outras movimentações culturais. E até na questão ali da prefeitura também ter feito, mas a questão da adoção do viaduto, né, da adoção de espaços públicos, apesar da prefeitura ter tentado apagar a gente, né, e toda a nossa questão que a movimentação inicial ali, ela foi toda selecionou, né, a movimentação pública, não no sentido de prefeitura, né, uma movimentação popular, eles quiseram trazer ali a movimentação do espaço público, prefeitura, privado, do prédio que está subindo ao lado, você entende que você está impactando a política da cidade. Você entende que por mais que eles não te aceitem e que eles valorizem, e aí você entende sua força popular, sua força de movimentação e como a população consegue movimentar, modificar e ser agente ativo nesses espaços públicos. Então, realmente essa questão assim, foi uma questão que a gente realizou muito com esse trabalho dela. E com todas as outras coisas que veio depois, né? Porque a gente tem aí já o início, a gente tem alvará, tem algumas coisas, a gente pediu quilhões de vezes para apoio, pelo menos com o banheiro, pela prefeitura, eles sempre negaram, nunca forneceram, inclusive fica aí, ó, todo mundo sabendo que os banheiros que passam de volta são pagos, quando não teve aquele investimento. Então, e a prefeitura não dá, é umas coisas que chateiam, né? Igual o amo, música eletrônica, vida longa aí, a galera que está fazendo a ocupação cultural agora, do música eletrônica, que fizeram a primeira edição, vão fazer segundo agora. Nesse mês, mas no primeiro evento deles, eles tiveram 4 meses da prefeitura. E aí eu te pergunto, qual é o problema lá com a cultura de Deus? Porque durante 3 anos, aí é que a gente entra na questão da cultura preta, na questão originária de periferia, entendeu? E aí eu acredito que entra muito nesse espaço, sabe? Eu tenho certeza que se essa pergunta chegar para a prefeitura, a resposta vai ser várias outras. Mas a gente sabe que tem essa questão de ser uma cultura de periferia, uma cultura originalmente, né, de povos negros e latino-americanos. Então, assim, é uma graças a Deus aí, né, que agora está aumentando isso, é uma movimentação popular. Então, a gente tem esses embates, né, o poder público mesmo, assim, de apoio e uma falta de reconhecimento deles assumirem a importância da nossa movimentação popular. Mas a gente entendeu a importância e a força dela. Engraçado que a próxima pergunta é exatamente isso. Como é essa relação, com essa relação com o espaço? Eu queria que as pessoas acreditam nesses processos de marginalização mesmo da população que a gente é presente. Nós acompanhamos questão simples, né? Um plano sanitário que é disposto para vários outros eventos e ele se torna assim, vamos dizer que é pouco tempo, daqui a pouco, ou obviamente de luxo, obviamente racista, mas tem que total apoio. Muito bacana. Se você quiser dizer isso, porque é pouco. Então, ele fez esse processo, né? De sempre fazer parte, mesmo atravessar no centro do espaço imprevisível, mas ainda tem essa limitação. Mas é que eu acho que a questão de estar sendo, que é o que eu falei lá no podcast, isso que a gente precisa tomar posse nesses espaços também, é que politicamente e socialmente a sociedade quer a periferia só para trabalhar, só como mão de obra, um espaço de acesso a todos da cidade, mas não é o espaço onde eles querem que vocês estejam. Então a ocupação é importante nesse sentido, de ocupar esses espaços que também são de direito de toda a periferia e entender o direito do uso do centro para lazer também. Você pode ocupar e usar aquele espaço, transformar aquele espaço, inclusive, né, jogando na cara aí do centro, não é central, não é um espaço de coisa, estava abandonado. E é a cultura de periferia que transforma, que traz vida.
E que deixa de ser muito espaço que aconteceu muito espaço de nada. E aí agora é um outro espaço, as pessoas conseguem passar durante a noite, mesmo que você tenha esse evento. Ganhou um outro recorte. E o espaço mais limitado de forma. É por isso que eu acredito, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que reivindicar alguns direitos e alguns lugares de acesso, mas eu acredito realmente na parceria público, privado e popular. Eles apagaram a gente, sendo que ali, aquela semente que a gente chegou plantando primeiro, né, foi o espaço maior. Então, eu não acho, eu queria, eu reclamo justamente porque eles não colocaram esse final, mas eu queria que a prefeitura tivesse esse diálogo com a prefeitura com vocês. Eu reconheço a importância da sede do prédio ter ficado pronto e da iluminação que o prédio trouxe. O fato de ter um segurança ali fixo também traz essa segurança nova para o espaço, mas não nega que os grafites também devem estar ligados ao espaço e trouxeram a segurança para o espaço. Entendeu? Isso. Então, podemos conversar os três. Ninguém tem que existir isoladamente. A gente não está reivindicando como se o governo fosse nosso, porque outras ocupações populares. Eu estou falando, eu não quero que vocês parem de dar um banheiro para as outras ocupações. Eu quero banheiro também! Eu só quero também, entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho medo desse lugar de falar e de tipo, mas você está chateado porque as pessoas estão ocupando, não sei o quê. Não, eu quero vocês que todo mundo ocupe. Mas também é isso. Não porque eu quero. Eu também quero ser apoiado. Eu também quero banheiro. Por que algumas manifestações artísticas recebem e outras não, entendeu? Isso que a gente diria da forma das vontades que é visível e necessário para a gente escolhe pensar no outro. Quando a gente teve uma reunião com um dos empresários do prédio, foi interessante porque ele reconheceu melhor do que o poder público a nossa importância. Então, para a gente é bom. 1000 vezes o grafite, um espaço de vocês ocupando, do que um reduto escuro que acaba se tornando um pouco de drogas. Então, ele reconheceu, não estava tipo, eu quero que vocês saiam, né? O privado não poderia ir nesse lugar, não gosto, vamos brigar. Não, vamos colaborar junto. Eu tenho, né? Eu acredito que isso muda também de gestão para gestão, não vejo uma gestão assim, mas tem sido o mesmo governo, mas os órgãos internos, né, mudam os cargos, então entrar numa questão nova, eu acredito que o diálogo também possa mudar bastante. Assim. Infelizmente, nesse quesito, a gente já tem uma pessoalidade muito grande com quem são as pessoas que estão ocupando as cadeiras. Né? Então, se a pessoa não está ocupando, aliás, as pessoas muito pessoal, vamos deixar fechadas. Independente da nossa relação ali, nossa pessoal. Nossa relação ali não é pessoal. É uma relação de um cargo que você ocupa e de uma movimentação que eu faço. Isso, não sou eu, entendeu? Poxa, a gente pode ter que brigar com a nossa vida pessoal. E aí chegou ali na hora, cara, a gente não está falando das vezes. Entendeu? Não está falando de pessoa física, de ser pessoa física. A gente está falando de você, cargo público, e eu, agente cultural. Não é benefício próprio meu, não é benefício próprio seu, entendeu? É um custo, é um social, entendeu? E aí eu acho que isso é uma atividade do ser humano, não só política, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que às vezes é um cargo. Não, um cargo. E aí, o que você sentiu de mudança? A gente acompanhar a área de pesquisa sobre legislação e patrimônio artigo do programa de comunidades, como o IEF, que tem foco em resgatar culturas centralizadas, pessoas centralizadas, pós-educação, processo de diáspora, dentro de minerais. Deus que surgiu de fora, principalmente a partir da questão da genialismo. E um dos pontos, inclusive, mais importantes para essa pesquisa, são os editais. E aí ele tem isso, né? Essa questão democrática, só misturada, classificação com acesso. Porque nem você falou inicialmente, nas escolas dos editais, e você fala sobre esse campo favorecer o espaço de morte, ou a favorecer algum dos outros corpos que você faz parte, então, ou que você vive. Nessa questão do edital, assim,
eu acho que às vezes existe, inclusive, agora que eu entrei nessa crise, eu queria elogiar fortemente as plataformas de fora em relação a você enviar, envio e acesso digital, elas são bem boas, assim, sabe? Formas, né? As atividades são facilitadas. Mas, por exemplo, antes de eu virar essa chave de ser uma coisa cultural e tal, eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento. E várias pessoas que eu tinha espaço de informação, várias. As pessoas não tinham conhecimento. Ninguém sabia como que existia isso, como pega edital, como é que funciona. Realmente era uma coisa assim de falta de conhecimento. E aí a minha primeiras vezes que viraram para falar, olha, tem, né? Foi uma pessoa específica, inclusive, a Renata Dória, brasileira, o cara, o que vocês vão fazer edital para cá, como é que funciona? E aí, por exemplo, eu não seguia a página do final do Instagram. E aí era postado ali sem patrocínio, sem nada. Então, se você não segue, você não fica sabendo. Não sai no jornal, não, sabe? Entendeu? Então, era uma falta de conhecimento mesmo desse lugar. E aí, quando a gente passa a ter conhecimento, tem essa possibilidade de ter verba, a gente começa a ter a questão do conhecimento da funcionalidade. Como você escreve isso? Como é que é? Porque é uma escrita voltada para o digital, não é uma escrita, por exemplo, mais que uma pessoa que tem faculdade, não é uma escrita de TCC, não é uma escrita acadêmica, entendeu? E aí você tem, por exemplo, na questão da cultura do hip hop, você tem várias pessoas que nem acesso à academia tiveram. E aí, como é que é esse acesso? Como é que as pessoas acessam essas coisas? Então, foi essa virada ali inicial, inclusive, de cara, vou fazer isso, vou estudar. E vamos juntos. Então, a gente inicialmente tentou entrar em alguns com escrita coletiva. A gente teve uma chateação bem grande assim, no primeiro ano que a gente tentou só com um. E a gente passou, só que por um motivo de comprovante de residência desatualizado, a gente perdeu. E foi uma situação assim que não culparei a figura, mas foi uma coisa um pouco chata, porque foi tipo assim, o comprovante de residência da pessoa que estava lá foi enviado em agosto de 2022. E aí ela disse em agosto de 2023. Aí o edital veio em agosto. Então quando você enviou o edital, ela está valendo. Aí o resultado saiu em setembro. Quando o resultado saiu, o comprovante já não valia mais. Eles mandaram um e-mail. Infelizmente a pessoa não mandou o e-mail até. Então, perdeu. Descumpriu uma regra, descumpriu, mas foi uma chateação bem tipo, e tipo, poxa, ficou sentado no trabalho, cuidar de escrever um edital, a burocracia que é, e tudo que a gente conseguiu. E aí você é trabalhoso, é custoso, você demora tempo, hora, estudo, leitura. E aí a gente conseguiu ali, tipo, caraca. E aí foi muito chateante, deu vontade de desistir. A gente tentou desistir do espaço de 1000 vezes, da sua. Toda vez que você viu um falou assim, como é que faz? Aí os outros falavam assim, não. Aí na edição seguinte eu falei, gente, se a gente não dá um dia, daqui a pouco vai ter um dia que todo mundo vai falar já. Aí ninguém vai segurar ninguém. E essa foi um baque, assim, que foi forte, deu muito por esse momento. Eu assumo que na oportunidade seguinte que eu tive de estar escrevendo editais para a próxima lei que abriu, eu escrevi vários projetos pessoais, que não são pessoais assim, né? Porque no final o movimento coletivos, né? Daí veio os aulas de direito e outras coisas, e não escrevemos nada, só se for. Mas aí depois acabou veio a lei da cultura nacional, né? Fazendo uma cultura, né? Nacional mesmo, popular, esse conhecimento da lei da cultura nacional. A gente resolveu entrar. Tudo são coisas daqui, essa questão da cultura viva. E foram divididos por estados, né? As premiações, ela era nacional, mas tinha uma quantidade de vagas por estados. E a gente ficou muito bem colocado em Minas Gerais. A gente passou
lugar. A gente está fazendo uma comunicação importante e boa, sabe? A gente tem uma posição assim, uma nossa trabalho nacional inteiro. E aí isso trouxe de novo tá, vamos. Foi o primeiro que a gente dá uma respirada ali, fazer um caixa produtivo. E aí, disso, no ano passado, a gente conseguiu se organizar, conseguimos entrar em alguns. E aí estamos esperando aí, porque esse processo tudo atrasa, né? Mas esse ano estamos com mais editais aprovados. E aí, Deus quiser, agora esse ano as coisas vão ir ainda mais pra frente, porque foram 3 anos aí na raça, sem apoio, sem edital, sem nada. E esse ano a gente vai ter essa questão dos editais, verba. Então, não sei se eu acho que é importante fazer as coisas. Você sente também, sendo uma mulher nesse espaço, de certa forma, cresceu muito masculino e que tem certos lugares ainda, como outros espaços urbanos, que ainda não tem resistência. A mulher que tem potência, A minha é um espaço bem sensível, assim, né, essa questão, porque é um espaço bastante machista. Como eu te falei, eu sei que eu tenho essa vivência de ter crescido com os homens e de ter construído essa capa e essa forma de imposição. Mas eu acho que cada mulher age de uma forma, cada mulher foi socializada de uma forma. Eu não posso achar que as pessoas devem agir, reagir da forma como eu ajo e reajo. E é muito, sim, é muito machista. Nesse lugar, assim, eu já tive embates dentro da cultura, desse lugar de, às vezes, precisa falar um pouco mais alto, às vezes entrar em embates mais calorosos e, às vezes, depois ali na calma de conversar, né, com as pessoas, né, os homens em geral na condição. Mas você não precisava. Você faz esse questionamento. Eu não precisava mesmo. Porque se eu não tivesse agido dessa forma, você não tinha ouvido. Infelizmente, às vezes você só ouve, você não quer gritar. E aí muita gente às vezes não quer gritar, porque vocês vão dizer que é errado gritar. Eu entendo também. Mas eu acho que vai para um lugar, às vezes, de aceitar e submeter as coisas que não é. Eu sei que eu vou para esse lugar, às vezes, do embate, do grupo. E às vezes é necessário. Então, do mesmo jeito que eu tenho que aprender, né, às vezes não ir para esse lugar, vocês têm que ouvir a gente, para que isso não seja necessário. Porque às vezes é necessário, porque senão vocês não ouvem. Senão vocês não ouvem, entendeu? Então tem muito esse lugar. E uma coisa que eu até falei nas redes sociais ontem, e tem acontecido, isso acontece muito na cultura hip hop que deixou de fora. Não é um problema da cultura hip hop que deixou de fora, é uma estrutura social machista, mas acontece muito tempo. Que é os homens, eles podem errar zilhões de vezes e nunca vai ser visto como é. A não ser que seja muito extremo explicar. Sempre vai ser. Acontece. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa. A mulher piscou diferente, tá errado. Ver todas as palavras negativas com todas as línguas que quiser, é louca, é exagerada, grita, entendeu? Então, isso acontece muito. Então é muito fácil, na hora dos homens, tudo é justificável. Tudo é justificável. Tudo que eles fizerem é justificável. E aí, quando não é justificável, já é uma coisa que é mais extrema. E aí, mas tudo bem, ele vai aprender, ele passa as coisas. Agora, a mulher, tudo vai para aquele lugar de um monte de pejorativo, de julgamento, de
olha o jeito que ela se veste, mas olha de não sei o quê, mas olha o que ela canta, olha o que ela faz, olha o que ela deixa de fazer, olha como relaxa, mas o que ela fez para o cara fazer isso. É sempre, nunca é o que a pessoa fez de errado, é a mulher. Isso me chateia muito assim, nesse lugar. E uma coisa que a gente ainda vai quebrando a cabeça para pensar em ações que a gente consiga mudar isso, porque isso vai bastante além da nossa capacidade como movimentador cultural, mas a gente tem que quebrar na cabeça para a gente conseguir entender aonde a gente consegue, isso a longo prazo. Então agora eu falo, no break, a gente, no Juiz de Fora, ficou muito tempo sem Migirls nativo. E aí como é que eu vou conseguir fazer Migirls? Tá cheio de meninas na rede social. Elas têm 3, 4, 5, 6. As mais velhas têm 16 anos. Eu não vou surgir uma Migirls aos 25, 30 anos de idade. Entendeu? Preciso de um tempo para que isso aconteça. O break ainda é um processo um pouco mais longo, às vezes teve um homicídio, uma coisa assim, mas onde você consegue fomentar para que essas pessoas, para que as mulheres, né, e pessoas trans consigam estar ocupando mais esses espaços e trazendo. E uma outra situação é como a gente consegue gerar uma união entre nós. Porque a sociedade é tão machista que às vezes a gente não se enxerga como um coletivo, a gente não se fortalece, a gente cai no papo dos caras de julgar a fulaninha. Você nem conhece, você nem tá próxima. Aí o cara falou que ela é isso, você tá lá achando que ela é isso. Você tá julgando o jeito que ela se veste, você tá julgando o jeito que ela cuida do filho dela, você é próximo. Então não compra, cara. Não julga os outros assim à distância. Tenta julgar ações concretas, sabe? Fugir dos estereótipos, entendeu? Porque nisso a gente se desfortalece como mulher. As mulheres vão para uns lugares que eu fico muito triste assim, de conversas que eu já tive, de situações, muitas vezes situações de vulnerabilidade que acontece, né? E aí tem chegado, né? Isso é muito doido, porque a gente está envolvido nesse papel social. Então, quando você vai para o papel de evidência, você também começa a virar um ponto de procura em algumas situações que vão além da minha alçada. Às vezes eu consigo até dar uma ajudada, mas eu fico meio perdida, eu sou uma assistente social, eu sou psicóloga, eu não sei, vamos chorar junto, sabe assim? Mas às vezes umas frases do tipo, eu tinha vergonha de procurar vocês, de conversar com vocês sobre isso, porque eu achava que vocês iam falar que eu era isso, vocês... Cara, não. Eu não vou fazer o que a sociedade faz com a pessoa o tempo inteiro. Não sou eu que vou te julgar de novo. E aí, às vezes, as pessoas, elas se retiram da cena. Muitas mulheres se retiram da cena para uma situação onde elas são as vítimas, onde elas estão certas, e o cara continua, porque a pessoa tem medo, às vezes, de expor a situação, porque ela vai ficar... ela acha que ela vai ser errada, entendeu? E muitas vezes o cara faz isso, porque a mulher é culpada e o cara pode justificar. E muitas vezes a gente, como sociedade, mesmo sendo mulheres, a gente entra nesse balaio. Então isso é muito complexo. E realmente a gente conversa, né? Eu e as outras meninas do escopo coletivo e tal. O que a gente consegue fazer para mudar isso? E eu não tenho uma resposta ainda. Não sei um caminho ainda. Então tem às vezes pessoas que cobram a gente de uma forma e eu fico. Como é que eu vou ter, por exemplo, tem que colocar. Como é que eu vou colocar? O que a gente faz? A gente abre o foco do break. A gente traz pessoas do Vogue, a gente traz pessoas do hip hop freestyle, de outras modalidades de dança que já tem uma ocupação feminina, uma ocupação LGBT maior, sabe? Mas tem algumas coisas que realmente a gente se sente impotente, cara. E eu acho sim, né, que a gente tem que ter mais espaços de troca e de fortalecimento feminino. Para que a gente não tenha medo de expor as situações, para que a gente possa se entender como uma união de fortalecimento e ocupar esses espaços. Muito mais como agentes ativos, não também como público, mas não só. Se entendendo, né, cada vez mais como agentes ativos, porque a representatividade também traz mais pessoas, mais
infelizmente, é uma coisa que eu sinto um pouco a longo prazo, uma coisa que se estralar os dedos muito. E porque não é uma nossa vida, né? É um problema social, estrutural, né? São anos, sacou? A gente já caminhou tanto, mas ainda estamos caminhando. E como movimento social, o mundo de periferia ainda, de população negra, de pessoas, né, que sofrem opressões, eu acredito que a gente tem esse papel de estar sendo as primeiras movimentações assim, verter e mudar isso. Só que eu queria muito que não fosse necessário chegar em situações extremas. Eu queria muito que a gente não precisasse aparecer com cultura habitual, com noticiário, com situações negativas. Eu queria muito, mas às vezes dentro da própria cultura, as pessoas não conseguem ouvir. Elas não conseguem ouvir. Elas vão achar sempre isso, sempre vai ter uma justificativa. E aí o que eu acho muito louco também é que enquanto a situação não chegou no extremo, você sempre tem uma desculpa para defender o sujeito homem e você sempre tem 1000 dedos para apontar para a mulher. Agora, quando a situação vai no extremo, quando ela chega no extremo, todo mundo vira justiceiro. Aí todo homem, anti-estupro, anti-violência doméstica, vamos matar, vamos não sei o quê. É sério, gente. Vocês não sabem resolver antes das coisas chegarem no extremo? Vamos aprender a conversar. É uma coisa que eu falo, pelo amor de Deus, homens, aprendam a conversar. Conversem sobre os sentimentos de vocês. Conversem sobre ódio, sobre raiva. Conversem sobre medo, sobre insegurança, sobre baixa autoestima, sobre ciúmes. Conversem. Aprendam a lidar sobre esse tipo de coisa. Aprendam a manejar os sentimentos de vocês. Conversem entre vocês. Pare de jogar isso tudo pra cima, sabe? Teve a situação aí que a gente infelizmente teve que usar para a situação de moto para estar se expondo. Eu recebi uma mensagem que eu cheguei no nível que eu joguei. Eu escrevi um textão, aí eu joguei no espaço dele, meu repente, uma galera falou assim, sem maldade, nem responde uma pessoa dessa, não. Porque a mensagem que eu respondi foi a seguinte, a pessoa que eu recebi foi a seguinte: não, vocês têm que entender que nós, homens, quando bebemos, ativamos os nossos instintos selvagens. E vocês, mulheres, como pessoas mais sensíveis, têm a responsabilidade de nos educar. E aí vocês têm que entender que quando a gente faz esse tipo de coisa, é porque a gente acessou esse instinto selvagem, esse descontrole emocional. E vocês não têm que julgar, vocês têm que ajudar, gente. Você tá agora com a de caridade. Sempre de aniversário. Acabei de me tornar sempre de aniversário. Então, assim, né, eu acredito muito que a gente tem que se fortalecer como mulher, né, que a gente evite, né, entrar em situações e aceitar certos tipos de coisa que a sociedade coloca, a gente não pode aceitar. Mas os homens não precisam perder coisa. Eu acho que eles têm que aprender a conversar e mudar entre eles, assim, sabe? A mulher não é de favor de homem, não. É igual a gente faz. A gente sempre tem uma amiga, uma pessoa que mora Inclusive, a amizade é sobre isso, né? Não é só pra beber encher a cara de uma mulher, né? Não, e outra, só sabe conversar quando tá bêbado. Ai, sofri, terminei ali com meu namorado, tá acontecendo um negócio. Aí bebe, aí quer conversar sobre isso, nem lembra o que falou depois, nem processa direito. Sempre quando processa beber, cara. A cara limpa. Não tá doendo, não tá. Mas não tem coragem pra lidar consigo mesmo, né? Coragem pra comprar o dedo na mulher, pra fazer esse tipo de coisa. Aí é fácil. A gente é distinto, eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Tem que educar. Daí, nós temos só um mesmo. E aí a gente vai ter que colocar essa parte. Elas falam, eu não vou confortável, você se sente confortável. Falar assim. Agora de início eu já falei um pouco, né? Mas, enfim, ainda é um lugar muito sensível. sensível para mim, pela proximidade.
principalmente pela proximidade com a criança. E eu acho que a falha está aí, nessa questão da cobrança. Quando eu falo na cobrança, não é a cobrança do cacetete, não sei o quê, porque aí agora todo mundo está cobrando cacetete. É a cobrança do diálogo. Se você postou uma série de coleguinha, vem aqui fazer uma terapia de coleguinha. Sei que você estava de vida sofrida, eu sei quantos traumas você passou como uma pessoa, como um homem negro, numa sociedade, uma pessoa de periferia. Vamos aqui, bora tratar esses traumas, vamos procurar aqui, vamos procurar no dinheiro, vamos procurar ajuda social, vamos ver se a gente consegue resolver isso, vamos conversar sobre esse tipo de coisa. Mas não, ouve, a pessoa cria uma justificativa e aí o que você faz? Você julga a mulher. E uma mulher, que é o que eu acho muito doido, o impacto com a potência, com a história que ela tem, só teve essa repercussão por causa disso. Se é qualquer pessoa nova que está entrando na cena agora, ninguém sabe o que é. Entendeu? Então toda uma pessoa com a grandeza que ela tem, passar por uma situação dessa e se sentir nesse lugar de opressão, de vergonha, de violência, como se a culpa fosse dela. E só eu sei quanto, cara, está acontecendo há um ano e meio. O quanto ela quis, só eu não, né? Mas várias pessoas próximas, mas né, eu li, só eu sei o quanto diálogo, o quanto trabalho, quanta conversa eu tive que ter para ela entender, por exemplo, que a partir do momento que ele quebrou a casa inteira, que teve uma violência, e que ela entra em conduta produtiva, ela não está de forma alguma praticando alienação parental. Você, qualquer pessoa, homem ou mulher, deixaria tua criança na mão de alguém que foi violento, que destruiu a sua casa inteira? Mas aí, mesmo mostrando foto para várias pessoas do espaço do hip hop, a resposta que os caras davam era: ah, mas ela traiu ele, então é dolorido, a emoção sentimental. É sério que justifica? Ainda é uma mentira na situação dela, mas mesmo que fosse verdade, não justifica. Vai aprender a lidar com a dor da traição, com a dor do amor, com a dor do término. Mas rapidinho, ela estava grávida de novo. Foda-se! A vida é dela! Foda-se! Vocês estão justificando de novo. E aí, por exemplo, tem situações de eu ver, as pessoas não têm noção dos impactos dela, que é, por exemplo, com o surto que ele deu agora no Instagram, gravando as coisas, que ela me procurou, mandou mensagem. Sabe por que ela procurou mensagem? Porque ela foi conversar com homens na cena que falavam de novo, mas ele só tá fazendo isso porque ele quer ver a filha dele. E ela desbloqueou ele para mandar uma mensagem: olha, eu não sou fazendo alienação parental, eu já te disse 1000 vezes que se você quiser mandar sua mãe vir buscar a criança, ela pode, que eu já era contra. A criança morre de medo do pai. Eu tenho convivência. Você viu uma das coisas que a criança olha na minha cara e fala, eu não sei como responder, que o olho enche de lágrimas, você respira fundo para não chorar para essa criança e dá uma resposta, pede lá, pelo amor de Deus, para os seus guias, para a sua proteção bucal, iluminar a boca, você dá uma resposta maneira. Porque às vezes você não sabe o que falar. Sacou? E aí tem homem vir entrar de novo na cabeça da pessoa com uma situação de depressão, dizendo que ela está praticando alienação parental. De novo vocês estão falando que a mulher, vocês nem sabem a situação. Ai, dá merda, que dá, vai todo mundo botar a cara em isso, isso daqui, que absurdo, que isso, que não sei o que, nossa, agora tem isso, agora tem aquilo. Porque ali na hora, ela tem coisa por trás, ela trazendo pra mídia, conversou, chamou as pessoas, mandou foto. Esse cara continuou subjugando ela. Num nível de fazer uma pessoa que tá passando por uma situação dessa ficar se sentindo mal. Uma mulher tá grávida, ficar se sentindo
Entendeu? E aí depois o homem é tão assim, o ser é tão divino, tão maravilhoso, que depois de acontecer esse tipo de coisa, ele coloca, ai, é muito triste, nossa, que bom, como eu tô sentindo, como eu tô sentindo. É assim, pô, muito triste. Imagina pra criança que tá assistindo isso. Imagina pra pessoa que foi forcada. O lugar que a gente conhece um lugar de segurança. Como você volta pra esse lugar? Porque é igual. Situação prática, como sempre acontece. O cara fica com uma ameaça e a gente se vira para esconder. Faz uma rede de fortalecimento feminina, porque essa não consegue. E a mulher tem que sair da casa dela, enfiar em qualquer buraco. Para mudar a rotina. Para conseguir se desenvolver. A criança tem que parar de ir para a escola. Porque na escola não é um lugar seguro. Os pais sabem onde é a escola. Saca? E aí eu fico muito chateada porque, como cultura de periferia, a gente tem grande parte das pessoas que cresceram em situações de violência e de abandono. Cara, você teve essa realidade na sua infância. Por que você não reconhece que seu amigo está perpetuando? Por que você fala sobre isso nas suas músicas? Por que você acha suave quando você conta a sua história? E por que você tenta desculpar com seu amigo? Eu sei que é triste, velho. Você olha pra sua amigo e fala, cara, você tá sendo um cuzão, mano. Mas fale. Sabe? Fale, mano. Você tá sendo um cuzão, velho. Chama pela orelha. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma aqui e pagar a terapia. Sabe? Em vez de chegar na mina, quando a mina vem te mostrar um negócio e fala assim, ah, mas também você traiu ele. Aí a mina grava e fala assim, não é verdade. Aí fica difícil, não sei quem tá falando, vocês pensam que justifica? Por que você não manda pra mim e fala assim, tá tudo bem com essas crianças? Você tá conseguindo? Você tá precisando de leite? Você tá precisando de uma fralda? Você tá precisando? Ah, não, nem é isso, por quê? Porque se for dar um dinheiro pra mulher, ela tá viajando para a Europa com dinheiro, né? Com 50 reais. Tá fazendo a unha dela. Ninguém se preocupa com esse tipo de coisa. E aí eu sinto que é aí que o papai do piloto se perde. Porque pra mim não é igual, ele é um educador social, cara. Como é que estão as nossas crianças? Então essa virada que eu tive até com todos os vídeos, falo com o Gustavo lá, você precisa saber uma base, você precisa de projetos de educação, você precisa de crianças aprendendo a grafitar, crianças aprendendo a dançar break, para quê? Para quando você tiver um momento, essas situações como essa que estão fora do nosso controle, essa foi dentro da cultura, mas acontece de monte fora da cultura. Dentro também acontece, mas fora acontece inteiramente, para que essa criança tenha uma válvula de escape no break, uma válvula de escape no grafite, uma válvula de escape no rap. Agora você não pode transformar esse ambiente em hostil para uma menina entrar nele. E depois cobrar com uma presença feminina mais tarde. Cobrar para as mulheres que estão lá presentes, que a culpa é delas que não tem presença feminina. Ah, mas você está falando aí de feminista, está falando de presença feminina, mas o que você faz? Eu não abraço, mas eu não acho que mesmo que eu não tivesse, entendeu? Aí eu não posso ser ativa num evento, não posso ser uma MC ativa que cobra mais participação, que cobra para os caras terem entendimento para que mais mulheres entram, porque, cara, não. Vocês estão tornando o ambiente hostil. A mudança tem que vir de vocês. Mulheres, tudo, mulher. É bem fácil também entrar, caber de outra forma. Homem usa até televisão. Né? Tudo justifica, pode errar, até na criança de 5 anos. Tudo pode errar, tudo pode fazer, tudo tem desculpa, tudo. Não são defensivos. Eu fico muito triste assim, sabe? Muito triste mesmo. Você vê aí mesmo depois, né, que teve parado na mídia, das coisas acontecendo, assim, então a gente fala que mas não dá para comprar dos dois lados. Isso não é estar em cima do mundo. Isso tem que relativizar. Porque dependendo do que aconteceu, você não sabe qual foi o gatilho, podia ser qualquer um de nós. Eu queria que, se você é homem, está sentindo que a qualquer momento poderia ser você, comece um pouco da sua terapia agora. Porque já tem muita coisa errada aí.
engatilhar fazer isso? Julgou, seus filhos, suas crianças. ninguém se passou na família. Não existe. Não existe. Volta a necessitar de autorregulação. Não é dizer o próprio. Espaço, né? Para isso. E acaba às vezes falar iniciativa. Não são iniciativas para tomar posicionamento nos públicos. Mas eu só falo importante. Não só apoio, principalmente as coisas que vão acontecer, mas a sinceridade. O ideal da arte depois a gente marcar as pessoas fechadas, vem a fundamentação, a gente está na luta da situação profissional e todos os milhões que vai acontecer. Eu Estava com vergonha, às vezes eu fico meio assim, de não ver ninguém, enfim, as dificuldades de se colocar nesse papel, né? Às vezes eu não tenho também, né? Eu sou uma pessoa negra, né? Sou uma mulher branca, então nesse lugar também, e às vezes eu penso que não deveria ser eu aqui falando, né? A gente tem outras representatividades, mas entender também que o papel é cultural, né? Com respeito, você sabendo chegar, você sabendo sua produção, né? Ele abraça e agrega todas as pessoas. É isso, obrigada pelo convite. Foi importante. Eu sempre falo mais. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na abeia armadilha. Revoltado